começar então? Então vamos orar. Então pode colocar aí para rodar, Gu. O áudio está direitinho, eu acho. Vamos conferir se está tudo direitinho aqui. Às vezes não configura corretamente o áudio, não sincroniza, né? Mas eu acho que está sincronizado direitinho. Mas eu acho que está direitinho. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pelo tempo que o Senhor nos tem dado. Hoje o dia foi abençoado, foi um pouco corrido, diante de tantas coisas que precisávamos fazer, organizando as coisas para o culto desta noite, a aula agora, mas o Senhor nos concede graça, mesmo com toda a nossa preocupação, a correria, o Senhor precisa ser o foco de tudo, que o que fazemos para o Senhor, e que o tempo que vamos ter agora, que possa ser um tempo abençoador para todos nós, que possamos aprender mais e mais da Tua Palavra. Hoje vamos trabalhar a doutrina de Deus, conhecendo um pouco mais o Senhor, e que nós possamos, a Deus, continuar desejando por conhecer mais e mais o Senhor. Que assim seja, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, eu perguntei para os irmãos se haviam feito a tarefinha, né? Sempre tem algumas perguntinhas para marcar. Todas as perguntas aí, basicamente tem tudo na lição. Se você passou, se você estudou direitinho, pesquisou, vai estar tudo aí. Oi? Na apostila, tá? Vamos corrigir aí? Marque um X. É importante termos um conceito sadio da Bíblia. Por quê, irmãos? Não. Nossa salvação, isso é importante, mas a nossa salvação não depende... isso, depende da nossa fé em Cristo, né? Nossa salvação é pela graça mediante a fé. Olha só, lá, disso depende a nossa salvação, disso depende a conservação da sanidade de outras doutrinas. Ou seja, se eu não tenho um conceito correto sobre a palavra de Deus, todas as outras doutrinas serão comprometidas. É isso. Essa é o conceito, tá? Olha só a outra. Disso depende a obra do Espírito Santo na vida do crente? Não tem nada a ver. Disso depende a autoridade que a Bíblia tem em si mesma? O que vocês colocaram? Colocou nenhuma? Ok, então a gente tem duas alternativas aí, corretas, tá? Primeiro, a conservação da sanidade de outras doutrinas. Então, uma compreensão correta da doutrina da Bíblia vai também me dar um conceito correto sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus Cristo, sobre quem é o Espírito Santo, sobre o que é a igreja. Então, tá certo aqui, tá? Então, é a segunda e a última. Irmãos, ó, só uma vírgula, vamos colocar uma vírgula, porque na verdade essa última aqui, ela dá uma dupla, dupla interpretação. Olha só, então é importante termos um conceito sadio da Bíblia, por quê? Disso depende a autoridade que a Bíblia tem em si mesma. Vamos pensar um pouquinho. Por si só, a Bíblia tem ou não tem autoridade? Ela deixa de ser autoridade quando alguém não tem um conceito correto sobre ela? Então, a gente poderia não ter colocado isso aqui. Ok?
Então a gente poderia não ter colocado. Então ela dá uma dupla interpretação aqui. Então não sou eu que concedo autoridade para a Bíblia. Se a minha compreensão é equivocada com relação a ela não vai perder a autoridade que ela tem por si só. Deu para entender? Tá? Então, seria no caso aqui só a segunda. Na inspiração bíblica, Deus ditou todas as palavras da Bíblia para os autores humanos. Os autores bíblicos entraram num estado de transe. Os autores bíblicos escreveram sem qualquer intervenção divina. E a última, Deus supervisionou o que os autores bíblicos escreveram. Qual que vocês vão colocar? Última. É isso aí. Supervisão. Ainda que em alguns trechos, em alguns momentos, a gente vê Deus assim, escreve exatamente o que eu vou te dizer. Aí, mas são poucos os momentos em que a gente vê Deus falando com o autor para que ele escrevesse exatamente aquilo que ele está dizendo. No conceito geral, lembra que a gente falou que Deus respeita a particularidade de cada autor? Foram mais de 40 autores bíblicos. Cada um tem um jeitão. Então se coloca, por exemplo, nesse lugar, como se você fosse escrever aquilo que Deus disse para escrever. Você tem o seu jeito de escrever, a sua particularidade. Eu já tenho o meu jeito. A Vânia tem um outro, dentro da personalidade dela, o jeito de escrever, às vezes é muito mais fácil, outras palavras, ok? Então, Deus respeitou cada autor dentro da sua individualidade, porém não deixou de supervisionar o que estava sendo escrito, para não escrever nada contrário. Isso é o conceito de inspiração, certo? Próxima, complete. Quando dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus, significa o quê? Que ele fez o quê? Revelou aquilo que os autores bíblicos escreveram aonde? Escritos bíblicos, ensinos bíblicos. Oi? Tá escrito aí na apostila, tá? Direitinho, mas tá aí. De tal modo que eles fizeram sem cometer qualquer erro. Tá aí, só procurar. Oi? Complete. O segundo os autores bíblicos escreveram nos registros originais, por exemplo. Né? É só você procurar que vai estar... Isso. Próxima. Aqui é particular, tá bom? Escreva com as suas palavras o que significa a doutrina da preservação das Escrituras. Se alguém perguntasse para você, você responderia o quê? O que é? Vamos lá. Cadê o Sérgio com o microfone? Senão não consigo ouvir. Diga, mamata, o que a senhora escreveu? Muito importante, pois assim aprendemos como ser disciplinado e instruído na palavra de Deus. Ok, não. É a doutrina da preservação. O que significa? O que significa a doutrina da preservação das Escrituras? Ela permanece o quê? Intacta. Isso aí, ótima, boa palavra. Mais alguém? Imutável, né? Sem conter nenhum erro. Mesmo com o passar dos anos, nós temos hoje em dia o mesmo registro de lá de trás, tá bom? Então aqui você vai tentar aí escrever com as suas próprias palavras aquilo que você de fato entendeu, tá muito bem explicadinho lá. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, os autores bíblicos não tinham consciência da autoridade dos escritos. A Bíblia foi composta sem nenhum erro. A doutrina está ligada à nossa vida diária. Opa, vamos lá, alguém falou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, irmãos. A gente está falando sobre a palavra de Deus aplicada na nossa vida diária. Próximo. A Bíblia pode fazer as pessoas errarem. Falso. Vamos pensar isso aqui.
Tem gente que usa a Bíblia para os próprios, né, sua própria vontade. Os líderes têm um papel muito importante nisso, porque se ele ensinar errado, o que vai acontecer com quem está ouvindo? Vai fazer errado. Mas não é a Bíblia que faz isso, né? A intenção bíblica é fazer com que as pessoas possam compreender a vontade de Deus e obedecer, e colocar em prática. Porém, quem detém o poder do microfone, não é? Quem está à frente de um púlpito, liderando pessoas, eles têm uma grande responsabilidade sobre o que ensinam, porque eles podem induzir as pessoas ao erro, certo? Então é isso daí que a gente precisa tomar cuidado. Uma má interpretação, um conhecimento equivocado de alguma doutrina específica pode comprometer a conduta de vida da pessoa. Porque vai falar assim, mas o meu pastor falou que eu posso fazer isso, que determinada coisa não é pecado, o meu pastor falou que não é. Agora o senhor vem falar que é, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, procurar conhecer a palavra de Deus para que a gente não erre. E não dá para chegar no final, Deus, mas foi a culpa do outro lá que me induziu isso. Ok, ele vai ser responsabilizado, mas você também vai, tá bom? Então não é só jogar a responsabilidade para a outra pessoa, para o líder ou alguém que te ensinou errado, mas você também, se fizer o errado, usando a Bíblia como pretexto para erro, como tem muita gente que usa isso, né? Certamente você vai arcar com as consequências por isso. Podemos então entrar? Alguma dúvida diante do que os irmãos... Falta a última? Ok. Não foram os homens que deram autoridade à Bíblia. Ok? Lembra que dentro do argumento que a gente trabalhou sobre a canonização, um dos critérios para se estabelecer o cânon está relacionado diretamente à questão da autoridade dos autores bíblicos. Ok? Quem foi que escreveu? Foi um apóstolo. O apóstolo tem ou não tem autoridade? Tem ou não tem, irmãos? Sim. Mas não é ele diretamente que atribui a autoridade ao escrito, ou à escritura por si só. Lembra que a gente viu que foram estabelecidos critérios para aprovação dos livros, quando foram fechar o cânon, esses livros, né? Os livros bíblicos, foi seguido um critério. Dentro desses critérios, uma das coisas também muito importantes era a questão da autoridade apostólica. Quem foi que escreveu? Se não foi diretamente um apóstolo, qual a relação deles com um apóstolo? Certo? Então, eles têm sim uma autoridade, mas por si só não são eles que atribuem autoridade à palavra de Deus em si. Ela por si só é autoridade, ela é verdade. Essa questão que a gente está colocando aqui foi exclusivamente para a questão do fechamento do cânon bíblico. Certo? Deu para entender aquilo que eu falei? Certo? Podemos seguir em frente? Lembra que eu falei para os irmãos, para que se vocês tiverem dúvidas dentro do estudo de vocês, os textos, falei, irmãos, peguem todos os textos que estão sendo apresentados aí na apostila e leiam e façam as suas anotações, selecionem os melhores textos, aqueles que para você foram muito mais produtivos, no sentido de trazer uma clareza maior ao texto, ao conceito bíblico, certo? Isso daí vai contribuir para que você cresça em conhecimento. Se você só lê aqui e lê as referências, João 3,16, mas não sabe o que está dizendo, não vai acrescentar muito conhecimento. Quando você se depara com o texto e vê que aquele texto ele está reafirmando uma coisa, está falando que de fato aquele conceito é autenticado pela palavra de Deus. A palavra de Deus está
confirmando, né, aquilo que está sendo apresentado como uma doutrina. Então, a doutrina da Bíblia. Como é que a gente pode dizer que a Bíblia, ainda que tenha sido escrita por homens, ela é a palavra de Deus? Tem um versículo bíblico que fala isso daí, que a gente pode usar? Tem ou não tem? Qual é? 2 Timóteo 3, 16, 17. 1 de Pedro 1, 21. 20 e 21, se não me engano. Então a gente tem textos que a gente precisa ter na nossa mente para que a gente possa responder. Fala assim, vamos lá, vamos ver um texto aqui. Então, olha, de fato, a Bíblia foi escrita por homens, mas esses homens, eles foram inspirados por Deus. Ok? Então isso já ajuda vocês. Então não passem despercebidos aí quanto à questão dos textos que são apresentados. Hoje a nossa lição é doutrina de Deus, também chamado de teologia própria ou também teontologia. O que é teontologia? É o estudo do ser de Deus. Quem é Deus? É isso que a gente vai procurar trabalhar aí. Talvez a gente não esgote o nosso estudo hoje, mas a gente vai introduzir o assunto, tá bom? Para decorar, você pode aí usar 1 Timóteo 6, 16, o único que é imortal, que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Interessante esse texto, porque tem um monte de gente vendo anjo, tem um monte de gente vendo Jesus, tem um monte de gente dizendo que está vendo Deus, que conversou face a face com Deus. Irmãos, isso é uma tremenda bobeira. O texto mesmo está dizendo que ninguém viu. Por quê? Porque Deus é Espírito. É isso que a gente vai ver. Como é que alguém está dizendo que viu Deus? Eu vi Deus. Eu conversei. Não conversou nada. Isso é uma bobeira, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Onde a própria palavra de Deus, ela rebate isso, né? Nós vamos ver a Deus, Deus sendo Espírito, nós vamos estar frente a frente com Ele, que é Espírito. Nós vamos enxergar face a face, tocar diretamente em Cristo, porque Ele está carne e osso lá, glorificado. Mas nós vamos tocar a Jesus, né? Jesus não é um fantasma, não é um espírito, né? Não, nós vamos tocar nele, mas Deus é Espírito, é um ser espiritual, tá bom? Então não há como desenvolver uma vida cristã sadia sem que tenhamos o conhecimento de quem nós somos e quem Deus é. Porque através desses dois conhecimentos perceberemos que somos incapazes e necessitados de Deus e que Ele é tudo o que precisamos. O conceito que tivermos de Deus determinará a nossa vida espiritual. Olha só que interessante isso, gente. É um pouco daquilo que eu falei. Se você tem uma compreensão equivocada sobre qualquer questão relacionada à fé, se você não conhece bem, ou se você conhece mal, ou se o seu conhecimento é deficiente sobre a pessoa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da doutrina da igreja, da doutrina dos anjos, da doutrina do pecado, da doutrina do homem, se é deficiente qualquer conhecimento da teologia, isso vai influenciar diretamente na maneira como você vai viver a sua vida, ou se relacionar com outras pessoas. Então tem um monte de gente vivendo a sua vida por aí, tendo como fundamento um conceito equivocado de tudo relacionado a Deus. Mas eu sou membro da igreja. Mas ser membro da igreja isso não quer dizer absolutamente nada. Frequentar uma igreja não quer dizer absolutamente nada. Qual que é o grande desafio para a gente? Estarmos de fato numa igreja onde aprendemos a palavra de Deus e onde nós vamos ter então instrumentos para fundamentar a nossa vida, porque é por aí que nós vamos agir, seguir a nossa vida, estabelecer a nossa vida, princípios, valores que vão ser estabelecidos na nossa vida a partir do que a palavra de Deus diz. Por que isso é importante? Porque, irmãos,
nós temos outras pessoas que não têm a palavra de Deus como fundamento da sua conduta. Então, o que eles fazem? Eles fazem de acordo com aquilo que aprenderam na vida, aquilo que os pais ensinaram, aquilo que a sociedade determina, aquilo que os livros ou os grandes pensadores da história apresentam. E falam assim, eu acho que isso aqui é legal eu ter na minha vida. Ok, mas então eles vão seguir a vida deles a partir desses princípios e valores. Nós não. Nós temos a palavra de Deus como regra de fé e de conduta. Cremos e praticamos. Então, para que a minha vida possa ser uma vida abençoada por Deus, eu preciso pautá-la nas Escrituras. Não no que a sociedade diz, porque o que a sociedade diz conflita com a palavra de Deus. São valores completamente distintos. A sociedade diz que é assim que é para ser, que é assim que é para fazer, e a palavra de Deus diz assim, olha, não pode fazer assim, não é assim que age. Conflito. A quem que nós vamos seguir? Ah, mas está todo mundo fazendo, eu acho que isso é legal, que isso traz algum tipo de alegria, felicidade, então vou estabelecer a minha vida a partir disso daí. Ok, pode estabelecer, mas não é assim que é para a gente viver. Porque nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e de conduta. Compromisso. Aí precisa saber com quem você está de fato compromissado. Então o conceito que tivermos de Deus determinará a nossa vida espiritual. Se o nosso conceito de Deus for pequeno, então a nossa vida espiritual será medíocre. Mas se Deus é grandioso, viveremos segundo a dignidade desse Deus. Na realidade, o nosso conhecimento total de Deus é o quê? Impossível, por dois motivos básicos. Quais são? Qual que é o primeiro? Okay. Vamos conhecer a Deus na plenitude? Ah, conheci tudo de Deus, não tenho mais nada para conhecer. Vamos chegar a esse nível? Nunca. E o segundo? Ok, o que o pecado fez com a gente? Limitou a gente no nosso conhecimento. Limitou. Então é um limite que a gente chega. Podemos conhecer mais e mais? Sim, mas nunca esgotarmos aquilo que pode-se conhecer da pessoa de Deus ou de qualquer coisa relacionada a Ele. O próprio conhecimento da ciência, né, irmãos? Tem muita coisa para ser conhecido. Então sempre tem algo novo que as pessoas estão aprendendo, conhecendo. Então a gente não pode achar que já conhecemos tudo e não precisamos conhecer absolutamente mais nada. Não, a gente precisa ter no nosso interior um profundo anseio por buscar mais e mais conhecimento. E às vezes é interessante isso, que as pessoas elas se interessam muito mais pelas coisas seculares. O conhecimento secular parece que atrai muito mais ela do que as coisas relacionadas a Deus, a fé. Ah, eu gosto de saber sobre a ciência, sobre tecnologia, mas e Bíblia? Ah, eu sei eu sei só 2 livros. Eu sei Gênesis e Apocalipse, só. Não sabe nem quais são os 4 evangelhos. Não sabe o que é o Pentateuco, não sabe quantos livros tem no Antigo Testamento, não sabe quantos tem no Novo Testamento, nada. Então, a pessoa ainda pode ser que tenha muito tempo de igreja e não sabe como que a Bíblia é dividida. Ah, como que é mesmo? Ah, Antigo Testamento e o que mais? Não sabe. Então são coisas básicas. Então precisa ter no nosso coração um profundo anseio por conhecer a Bíblia e saber quais são as divisões, livros históricos, os livros proféticos, os livros da lei, né? Quais são os profetas menores, maiores, quais são os livros proféticos do Antigo Testamento, qual é o livro profético do Novo Testamento.
quais são os livros históricos, as cartas, como são divididas. É isso que é necessário e é básico para a gente conhecer. E às vezes a gente não sabe ainda. A gente não sabe. Então, por favor, irmãos, vamos ir para a próxima aula, já aproveitando a deixa, porque eu tinha estabelecido que a gente faria a nossa aula 15 em 15 dias, mas a gente vai se deparar com um mês como esse, por exemplo, né? Que a gente tem 5 semanas, né? Porque sempre eu deixo aí a última semana para um tempo de reunião com os diáconos. Então, se eu acabar deixando desse jeito assim, vai acabar não tendo, vai prejudicar, né, a questão desses encontros com os diáconos. Então, na semana que vem, a gente pode fazer de novo? A gente pode começar o mês de novo? Aí vai para o 1º e 3º. Quando tiver 5 semanas, a gente faz 1º, 3º e 5º. Aí faz na próxima semana, na semana seguinte, a gente repete. Pode ser assim? Deu para entender? Quando for 5, a gente faz 2 semanas seguidas. A 5ª e a 1ª do mês seguinte. Pode ser assim? Deu para entender? Ou está confuso? Deu, Leandro? Você está com uma cara de quem não entendeu, Leandro. Ó, esse mês tiveram 5 semanas, certo? Aí semana que vem a gente não teria, mas não foi isso que eu programei, pré-programei. Eu programei sempre a 1ª e a 3ª, para que a 4ª semana eu estivesse livre para ter reunião com os diáconos. Entendeu? Então é nesse sentido. Então, para a gente recomeçar novamente quinzenal, aí a gente repete a nossa aula semana que vem, e aí vamos para a 3ª semana. Aí vai quinzenal. Quando é de 4, 1ª e 3ª. Quando é de 5 semanas, a gente faz praticamente 2 seguidas. A 5ª e a 1ª do próximo mês. Complicado, mas a gente vai... Eu vou avisando. Muito bem, irmãos. Então a gente viu que a gente precisa reconhecer as nossas limitações e é o pecado que nos limita. Primeiro ponto, a existência de Deus. Vamos lá. O primeiro fato que devemos considerar é que a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. É um conceito importante isso aqui, tá, irmãos? Como é que a gente prova a existência de Deus? Não é só pela palavra de Deus. Para falar assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Como é que eu vou crer em Deus através da palavra de Deus que foi escrita por gente? Tá vendo? E o objetivo da Bíblia não é provar a existência de Deus. Simplesmente ela diz que existe, para a gente basta. Porque o que nós estamos estabelecendo para isso é o fundamento da fé. Nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Uma das coisas que a gente pode perceber isso é pelo poder que a palavra de Deus tem na nossa vida, para transformar o nosso ser. Isso aí, a gente vai ver. Uma galinha choca, sai, você pega 3 caroços de milho, você pega 3 caroços de milho, aí você põe na terra, aí você colhe ele. Isso aí, a gente e vai uma ver. criança, E uma criança a vida, lá né? dentro de você, A jogado vida, lá né? dentro de você, você gera um feto e dali você ganha uma criança. Deus existe. Prova a nessas existência coisas. de Deus. A gente vai ver. São basicamente 5 argumentos aí. A gente vai chegar ali. Então, onde eu parei, a Bíblia simplesmente diz que Deus existe, para nós isso basta. Parece ser muito simples, mas cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso implica crer em tudo o que ela diz. É essa fé plenária. Cremos completamente que a Bíblia é a palavra de Deus de ponta a ponta. Não tem algo nela que não seja palavra de Deus. Mas tem uma Bíblia por aí que é uma Bíblia que foi adulterada. Tem por aí. Tá? Tem por aí. Então a gente tem as testemunhas de Jeová, que são uma seita que
adulterou a Bíblia. Então eles mudaram algumas partes da Bíblia para poder sustentar os argumentos deles, da fé deles. E precisaria fazer isso para sustentar, e foi isso que eles fizeram. Tá? Numa oportunidade, a gente pode trazer aqui algumas coisas que são diferentes da tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia deles, para a nossa. Uma das coisas é, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus na nossa, na deles era um Deus. Tem diferença isso? Claro que tem. Jesus Cristo não era um Deus, é Deus. Na doutrina de hoje, a gente vai ver que nós cremos na chamada doutrina da Trindade. Embora sejam 3 pessoas, a essência é única, que é um único Deus. Não são 3 deuses diferentes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. São 3 distintos, diferentes, como pessoas, mas um só em essência. É difícil a gente conceber isso? É por causa da nossa limitação. A gente não consegue conceber isso, né? Explicar isso, por causa das nossas limitações. Tá bom? Vamos lá. Avançando um pouquinho. Estou correndo muito, irmãos? A existência de Deus independe da existência de qualquer outro ser. Ele não nos criou porque faltava algo. Simplesmente nos criou porque Ele quis. Deus existe por si mesmo. Ele não foi causado. Sua vida não provém de nada que não seja Ele mesmo. É necessário dizer também que Deus não se autocriou. Se tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus Pai criou Deus Filho, que criou o Deus Espírito. Né? Ela fala assim, mas se Deus é o pai de Jesus, quem que é o avô de Jesus? São perguntas de criança, né? E aí a gente vai responder como isso? Que pai de besteira. Não é assim que responde. A gente tem que usar o argumento da autoexistência. Ele não se criou, não se autocriou. Ele simplesmente é eterno. E o conceito de eternidade é que não tem começo e nem fim. Ele sempre existiu. Certo? É bem por aí que a gente tem que argumentar isso. A maior prova de que Deus existe é o quê? Gênesis 1:1 fala o quê? No princípio criou Deus os céus. Diz o tolo que não há Deus. Salmo 53:1 diz o tolo no seu coração, Deus não existe. É a própria palavra de Deus. Né? Nós temos o poder criador de Deus como um poder da criação. Certo? Palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja, e houve. Esse haja é criar do nada. Ele não usou alguma coisa para que daquela coisa ele criasse uma outra coisa. Ele criou o mundo do nada. Do nada. Essa aí é diferente. Essa mesa aqui foi criada do quê? Madeira. Não é? Esse púlpito foi criado do quê? Do vidro. Tem uma matéria, né? Para ser criado. Todas essas coisas foram criadas a partir de algo. O mundo não foi criado a partir de algo. Simplesmente pelo poder da palavra, o que era caos, né? Acabou entrando em ordem. Tá? Aí vai contra toda a teoria, né, do chamado Big Bang, que o mundo foi criado numa explosão, né? As coisas foram se juntando uma com a outra, e aí então deu-se origem à vida. Não, nós não cremos assim. Para que essas coisas acontecessem, seria necessário uma mente
extremamente elevada. Talvez um professor de biologia, a gente não tem professor de biologia aqui, né? Tem professor de biologia aqui? Tem? Quem que é professor de biologia? Para explicar a vida, todos os detalhes, né? Irmãos, são muitos detalhes do que nós somos formados. Como é que nós somos formados? Toda a genética, né? Os genes, tudo. Nós não temos noção da complexidade de uma coisa só, de uma única célula. A gente tem ideia disso? Não, irmãos. Então, só uma mente infinitamente superior poderia colocar ordem no caos. E aí, então, a gente começa, da nossa própria vida, tem coisas que são complexas. A gente fala, gente do céu, vendo uma galinha botar ovo, que seja, qualquer coisa. A gente fala assim, somente Deus poderia criar isso e gerar vida e trazer ordem. Um ser pensante como nós, racional, capaz de criar coisas, né? É a imagem de Deus em nós, nos dando condições de poder também partilhar algo também do caráter de Deus, desses atributos de Deus. Não conseguimos criar coisas do nada, mas conseguimos criar a partir de alguma coisa, né? Toda a ciência está aí para confirmar isso daí, ok? Quais são os argumentos acerca da existência de Deus? Basicamente são 5, irmãos. O argumento cosmológico. Cosmo dá uma ideia de mundo, tá? Cosmo. Cada coisa criada no universo tem uma causa. Então essa causa só pode ser Deus. Entra aquela questão que eu falei, como é que o caos poderia... onde estava estabelecido o caos, como poderia haver ordem se não houvesse alguém para colocar ordem no caos, né? Basicamente isso. O argumento ontológico. O que é ontológico? Ontológico, há uma ideia inata no ser humano sobre a existência de um ser supremo que deve ser reverenciado e temido. Então, por natureza, essencialmente, o homem tem em si, ainda que ele não compreenda isso, ou não tenha toda a ideia disso, naturalmente ele tem um vazio do tamanho de Deus na sua vida. Aí então ele vai procurar preencher isso de alguma forma, por meio da idolatria. São os povos afastados. Ninguém foi lá falar para eles como é que eles deveriam ser ou agir, mas eles têm um conceito de uma divindade. Aí então eles prestam os seus cultos. Não é assim que acontece em algumas civilizações? Mas quem é que falou para eles sobre isso? Ninguém falou. É algo inato do ser humano, onde eles percebem que existe um ser supremo maior do que eles, que deve ser reverenciado e temido. Terceiro argumento, o argumento teleológico. Teleológico dá a ideia de um propósito, de uma finalidade. Então, toda a criação revela inteligência, ordem, harmonia e propósito. Logo, foi criada por um ser inteligente e capaz. Então, saber que tudo aquilo que foi criado tem um propósito. Qual é o propósito? Olhando da perspectiva nossa, cristã, qual que é o propósito de tudo aquilo que foi criado por Deus? É para fazer o que com tudo isso? Por que Deus criou todas as coisas? Porque Ele estava sentindo falta de alguma coisa? É para quê, irmãos? Foi para a gente? Ou foi para o louvor da glória dEle? Para o louvor da glória dEle. Sem dúvida. Tem um propósito, o propósito final sempre procura a glória de Deus. Enquanto glorifica a pessoa de Deus, tudo aquilo que foi criado desfruta disso. Então nós desfrutamos de toda a criação de Deus, certo? Mas tudo que foi criado para
a glória dele. Quarto argumento, é o argumento moral. O ser humano tem consciência do que é certo e do que é errado, e que é responsável por isso diante da divindade. Alguém, uma criança, vamos usar um exemplo de uma criança. E aí, Felipe, depois pega uma caneta para eu assinar aí, tá? No gesso. Lembra que a gente fala para eles, não coloque o dedo na tomada. O que acontece? Aonde é que eles vão colocar? O dedo na tomada. Mas quem falou para eles? Quem ensinou? Você, pai, você ensinou o seu filho a mentir? A gente ensina? Assim, filho, vem cá, a gente vai ter uma aula agora sobre como mentir para o professor, para a professora, para o pastor. Vamos lá, tem toda uma tática aqui que precisa ser usada para que você se torne um expert em mentira. A gente ensinou o nosso filho a mentir? Não, irmãos, naturalmente, né? Naturalmente. Então esse argumento moral, não é? Naturalmente o homem sabe o que é certo e o que é errado. Dentro de si já há um conceito equivocado ainda, deficiente, com certeza, mas a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente vai ter uma compreensão melhor e maior disso quando nós estabelecemos na nossa vida um padrão que não é imposto pela sociedade. Oi. Até perdi onde que eu estava falando aqui. Me ajuda aí, irmãos. Oi? Ok, não é estabelecido pela sociedade. Então, quando a gente estabelece o padrão de conduta, nós estabelecemos o padrão da palavra de Deus, para a gente, que a partir desse padrão, a gente comece a fazer aquilo que a palavra de Deus nos coloca para fazer, nos apresenta para fazer. Mas até então, nós temos uma sociedade que vai sendo amoldada a partir daquilo que a sociedade impõe, a maneira como ela vê as coisas. Aí ele vai estabelecendo, o pessoal diz que isso aqui é certo. Isso aqui é legal fazer. Já que está todo mundo fazendo, vou fazer também. E aí a Bíblia vem e fala assim, não é assim. Isso é errado. Isso não é certo. Entendeu? Então, naturalmente, o ser humano tem esse, a partir aí da sua moral, ele vai ser naturalmente responsabilizado por aquilo que ele faz, a partir daquilo que ele também, como ele acabou trazendo para a vida dele essas influências do mundo, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tomem a forma, porque o mundo aí vai tentar amoldar você a partir do que eles entendem ser certo ou errado. E o quinto e o último argumento, deixa eu ver a hora, quase chegando ao fim. Argumento histórico. Então todos os povos da terra, em toda a sua história, têm consciência de um ser supremo, daí as manifestações religiosas em suas respectivas culturas. É um pouquinho daquilo que a gente falou também, né? Dos outros povos, né? Como que eles têm essa compreensão da existência de uma divindade, né? Como que eles, naturalmente, a partir do vazio que eles têm dentro de si, eles procuram aí suprir isso de alguma forma. Aí então eles falam assim, então deve ter o Deus Sol, o Deus Lua, né? O Deus Fogo, o Deus Mar. Aí eles vão montando toda a sua divindade, o Deus Vento, Deus Chuva, e vão adorando toda essa divindade aí, né? Chamado panteísmo, né? Tudo é Deus, Deus está em tudo. Será que é isso? A gente vai ver isso, talvez aí no nosso próximo encontro. Até aqui, como é que está? Tem dúvidas? Alguém que deseja fazer uma pergunta, um comentário, que seja?
para que a gente não corra, tá bom? Não quero correr. Não tem pergunta boba ou pergunta que não seja importante para o nosso crescimento aqui, tá, irmãos? O que não pode acontecer é você ir para sua casa cheio de dúvida, ou com uma dúvida que seja, tá bom? Aqui é o momento de perguntar. Ah, pastor, Adão tinha umbigo? Eu não sei se Adão tinha umbigo, né? Tinha umbigo. Adão. Tinha ou não tinha, Gilda? Adão tinha umbigo? Tinha? Mas ele não foi criado do pó da terra? Não foi da mão, foi de mãe para ter umbigo? Faltando umbigo? Não? Ah, então tá bom. Adão, umbigo ou sem umbigo? Um dia eu vou pregar sobre isso à noite, irmãos. Adão tinha ou não tinha umbigo? E quais as implicações de não ter umbigo? Né? Será que isso influenciou alguma coisa na queda, né? Ou não? Perguntas, irmãos? Tá tudo tranquilo até aqui? Certo? Tem dúvidas? Tem um monte. Eu estou olhando por aqui e aí você vai olhando assim, parece que está saindo fumaça da orelha de algumas pessoas aí. Eu não vou falar para não constranger, mas fumacinha está saindo aí de algumas pessoas. Dúvidas? Não precisa ser só dúvidas, mas alguns comentários também são muito bem-vindos para a gente crescer também. Foi tranquilo? Foi esclarecedor? Tinha alguma coisa que você conheceu hoje, que não conhecia, ouviu alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Sim ou não? 6h20, deu o nosso tempo. Tá tranquilo então? Podemos encerrar esse momento nosso? Oi? 6h20, né? Daqui a pouquinho já o pessoal do louvor vai começar a ter que passar o som. Para a gente não atrapalhá-los, a gente tem que acabar no horário. Por isso que é importante a gente começar no horário, tá, irmãos? Você chegando no 5h20, a gente consegue começar exatamente às 6h30. Às 5h30, tá bom? Chegue 10 minutos, tome o seu lugar, pegue a sua apostila, pegue a sua caneta e o seu lápis, e aí a gente consegue começar direitinho no horário. Vamos orar mais uma vez, para a gente agradecer a Deus pelo... Passou rápido, né? Passou rápido. Então você vai ter bastante tempo. Semana que vem a gente se encontra aqui, tá bom? Quer que eu explique de novo como vai funcionar? Não, né? Não precisa. Tá, eu vou sempre colocar no grupo as nossas informações aí, tá bom? Relacionado aí às nossas aulas. Senhor, obrigado pelo tempo que tivemos. Um curto período, mas muito produtivo. Agradecemos ao Senhor que nos traz o esclarecimento necessário, importante. Peço ao Senhor sabedoria, condições para poder explicar de tal forma que haja compreensão, esclarecimento. Que o Senhor seja conhecido, ó Deus. Que nós ansiemos por buscar conhecer o Senhor e ter um relacionamento cada vez mais próximo contigo. É o desejo sincero do nosso coração. Abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso grupo de doutrinas, que nós todos venhamos a crescer mais e mais. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Gu, pode colocar ali embaixo no programa encerrar. Lá do lado direito e inferior, pode encerrar a live ali.